Queridos, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar, considerando que o pastor, com sua oração, já nos abençoou. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. O Deus de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria, está aqui. É promessa de Jesus, que na pessoa do Espírito Santo, Ele estaria com a igreja para sempre. Quando eu for, disse Jesus, enviar-vos-ei e Ele estará convosco para sempre. E não é só aqui no templo, Ele está na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia. Agora imagine os amados quando nós nos reunimos aqui. Então Deus está neste lugar, eu não tenho nenhuma dúvida. E, queridos, nós estamos nessa noite de encerramento com essa temática que está na tela. Eu gostaria que os amados lessem o tema lá em cima em letras verdes. O que diz lá? Todos. Glória a Deus. Vida cristã, identidade, maturidade e serviço. É como se hoje nós estivéssemos aplicando sobre tudo o que nós aprendemos sobre a salvação desde segunda-feira. Então hoje nós veremos a prática, a vivência, a evidência desta salvação gloriosa recebida pela graça por meio da nossa fé em Jesus. Amém? Então, como funciona a vida do salvo? Esta ministração de hoje responde essa pergunta. Como ela funciona praticamente, experiencialmente, como é? Eu quero convidá-los para o texto de Jonas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Os irmãos já estiveram em pé, mas podem ficar assentados. Apenas acompanhem, por favor. Livro de Jonas, um pouquinho antes de Miqueias, após Amós, após Obadias. No capítulo 1, versículo 8 a 10, você tem a sua Bíblia aberta e o telão ainda vai nos ajudar. Para quem porventura veio direto do trabalho, não tem a Bíblia em mãos, olha aí no telão para nos ajudar. Essa versão do telão parece-me que é a Almeida Revista e corrigida. É, o texto ali. Então vamos, versículo 8, todos juntos ler esse texto do 8 até o 10. Versículo 8, todos nós, vamos lá. Então... Então Jonas está aqui se preparando para o serviço que ele deveria fazer. Eu vejo no versículo 8 a identidade, no versículo 9 a maturidade, no versículo 10 a introdução ao serviço. Ele se entrega, ele se revela, pois ele não estava ali por um acaso. Ele estava ali porque tinha uma missão a cumprir, mas tentou fugir dela. Onde estão os Jonas? Levante a mão aí. Tem Jonas nessa noite? Tem, hein? Fugindo da missão. Agora eu peço que abra, por favor, em Romanos, capítulo 12. Epístola aos Romanos, capítulo 12, queridos. E vamos ler os versículos 9 a 11, igual fizemos com o livro de Jonas. Por gentileza, localize em sua Bíblia. É maravilhoso esse barulhinho de folha de Bíblia, não é, irmãos, na igreja? Isso é tão contagiante, tão bom, torna o ambiente tão gostoso. Aos Romanos capítulo 9, versículos 9
a 11. Capítulo 12, perdão, que eu inverti. Capítulo 12, versículos 9 a 11. Vamos juntos? 1, 2, 3. Não. Muito bem. 9, identidade. 10, maturidade. E o 11, serviço. Esse é o nosso lema desta noite. É a salvação aplicada, é a salvação vivida, é a salvação em Cristo Jesus, experienciada por cada crente em Cristo. Amados irmãos, então eu vos convido para, a partir de agora, não perder um só detalhe dessa ministração, que eu vou procurar ser o mais dinâmico possível para que aproveitemos o conteúdo que o Senhor nos deu para encerrar essa noite maravilhosa. Você pode olhar aí no seu telão que, em um conceito assim bem resumido, é até simplificado, sobre vida cristã. O que é a vida cristã? É uma jornada espiritual que tem como base o que, igreja? O que mais? E pronto. Nós colocamos 3 itens importantes aqui em que consiste, em que se constitui na base de um verdadeiro cristianismo, de uma verdadeira vida cristã. É a fé em Jesus Cristo. Sem ela, nenhum de nós estaríamos debaixo da graça salvífica nesta noite. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Há um caminho no meio. Essa fé é a fé em Jesus, em todo o sacrifício que ele apresentou, cumprindo a justiça divina, que não tinha outra forma. Não tinha outra forma. Deus tinha que, na pessoa de Jesus Cristo, se entregar à morte, ao sacrifício vicário. E ele fez isso na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos ser justificados. Porque a lei era para ser cumprida. Era para ser cumprida. Mas o homem não conseguiu, nem consegue, nem conseguirá cumprir a lei de Moisés em sua integralidade. Já falham a partir do decálogo. Imagina os irmãos tendo ainda que viver na prática mais de 200 preceitos que devem também ser obedecidos, tanto quanto o decálogo. Então, todos os seres humanos falharam. Então, como que Deus faria para salvar o homem? Deus mesmo diz: eu vou dar um jeito nisso. Para eu cumprir com a minha justiça, eu preciso, escuta isso que você vai glorificar a Deus. Eu preciso cumprir a lei no lugar do homem. Olha o que Deus fez por você, irmão e irmã. E ele então vem à humanidade por meio de Jesus. Jesus, aquele que você serve e adora nessa noite, cumpriu ou não cumpriu a lei? Cumpriu. Então Deus coloca ao mesmo tempo a sua justiça, e quando se entrega, Ele coloca em evidência também o seu amor. Amor e justiça estão juntos no coração do Pai, por mim e por você, nessa grande execução da obra salvífica, queridos. É a fé em Cristo, mas em obediência a Deus, e também aos seus ensinamentos através da palavra. Deus é tão bom que deixou em nossas mãos materializado uma coisa chamada Bíblia, chamada Escrituras Sagradas, a qual o crente deve se apegar com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Crentes pentecostais também, nosso fervor, nossos dons.
A instrumentalidade nossa nas mãos de Deus por meio dos dons não substitui seu conhecimento à palavra de Deus. Ela é o guia, é o manual do crente. Então, nessa introdução nós estamos dizendo aqui, que isso implica esses três itens aí, resumindo a vida cristã, isso implica em quê? Na renúncia ao ego, nossa pessoalidade, nossa personalidade, e ao pecado. Eu estou falando de renúncia. Não é Deus que tem que renunciar por mim. Glória a Deus que nós não estamos em um auditório calvinista. Não é Deus que tem que renunciar por mim. Jesus faltou desenhar para nós quando disse assim, então disse Jesus aos discípulos. Eu gosto dessa introdução que o escritor sagrado faz, Mateus, para não ficar dúvida. Então disse quem? Jesus, o seu Salvador, o mesminho. Ele disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Verbo no modo imperativo, na segunda pessoa aqui. Jesus se dirige a mim e a você dizendo, a renúncia é contigo. Que história é essa de que salvação não precisa fazer nada? Ontem eu dava o exemplo de algumas pessoas que às vezes sobem em nosso púlpito, por misericórdia de Deus, têm uma vida equilibrada espiritualmente, nunca deu trabalho para a igreja com pecado, com escândalo, vive bem no casamento, e Deus guardou do pecado até agora, e ele vigiou muito. Vigiou muito. Tem que saber interpretar a expressão Deus no controle. Não fanatize essa frase. Ela é muito bonita, mas tenha cuidado com ela. Tenha cuidado. A gente tem que entender que Deus não controla tudo do homem. Mas Deus pode fazer coisas que o homem não controla. Foge o controle do homem. Controle da ciência, da medicina, de outras áreas poderosas da vida, estão mas numa posição muito inferior ao Todo-Poderoso. Então Deus faz coisas que o homem não controla, que foge o controle humano. Mas não vamos ficar utilizando essa frase querendo dar mérito a nós. Então essas pessoas, elas passam por nossos púlpitos, e outra, vale dizer que às vezes nem é tão santo assim não. E começa a insinuar, elas insinuam. Eu falava ontem, com muita simplicidade, com muito respeito a essas pessoas. Eu não sei se ignorantemente, ou se propositalmente, mas elas começam a insinuar que, sem lembrar de nada que ela fez, sem mencionar nada que ela fez, o desejo da alma por Deus, levantar e dirigir-se a um local onde tivesse um culto, um pregador, uma pessoa, eles esquecem tudo isso, que está dentro das faculdades humanas, e para dizer assim, irmãos, não tem como, a salvação, eu não posso fazer nada, eu estava morto, eu estava caído na sarjeta do pecado. E aí talvez já ouviu alguns dos famosos pregadores brasileiros, nós temos 2 famosos mensageiros brasileiros aí, que está na mídia, que está na TV, dizendo que morto não fala, morto não anda, morto não faz nada. Se o homem nos seus pecados está morto, então ele não pode fazer nada, a salvação é predestinada mesmo. Olha que bonito. Você está ouvindo esses homens todos os dias, eu já vi pessoas ouvindo. Eu já pude ver com os meus olhos pessoas ouvindo no celular, essas 2 pessoas famosas do Brasil hoje. Tá? Então você não pode fazer nada, você está predestinado desde antes da fundação do mundo, e naquele dia ali, Deus te escolheu, te chamou. Então o cidadão esquece que ele sentiu o desejo, que ele precisava se livrar daquela escravidão maldita, que ele precisava procurar Deus. Essas são as faculdades da alma funcionando, as faculdades da alma, né? O intelecto, a vontade, a sensibilidade funcionando em ação. Ele diz, não, eu sou um predestinado. Mas está aqui, quer vir após mim? Pare de fanatismo, renuncie-se. Renuncie o pecado, renuncie o mal,
Renuncia a si mesmo, esquece o seu ego, porque é uma coisa que o pecador mais alimenta, é o seu egocentrismo, entendeu? O seu antropocentrismo, ele sustenta muito isso. Você lembra quando você era pecador sem Jesus? Como era que nós agíamos? É o homem no centro, é o ser no centro, é o eu no centro. Então tem que renunciar. Pessoas esquecem disso e estão fazendo insinuações a calvinismo em nossos púlpitos. Eu não tinha condição, foi Deus mesmo. Ou seja, eu era um daqueles bonitinhos de Jesus, que Ele tinha escolhido desde antes da fundação do mundo, e aquele dia chegou o meu dia. Inclusive essa expressão, chegou o meu dia. Amados, não confundamos a presciência de Deus com predestinação. Você tem condição de dar uma aula para essas pessoas que estão aí na mídia ensinando isso. A presciência de Deus, ontem eu mostrei 3 coisas importantes que o crente precisa saber, antes de prosseguir aqui. O Senhor me cutuca aqui a falar, a reforçar isso aqui. Eu resolvi isso através de perguntas ontem com os amados, vou fazer de novo. Deus, Ele sabe se alguém vai aceitar Jesus ou não? Sabe ou não sabe? Como que chama essa característica de Deus? Onisciência, que neste caso está dentro de sua presciência. Saber antecipadamente. Deus sabe, segunda pergunta, fica atento. Deus sabe se alguém nunca vai aceitar Jesus, vai rejeitá-lo durante toda a vida e vai morrer sem Jesus? Sabe ou não sabe? Isso é predestinação ou presciência? Presciência divina. Mas aí vem uma coisa que pesa muito para você. Eu queria saber se o homem sabe se ele vai ser salvo ou não, aceitar Jesus ou não. O homem sabe, sim ou não? Sabe não. Ele não sabe se ele está predestinado à vida eterna ou não, ele não sabe. Nos seus pecados? Nunca. Porque está aqui, ó, renuncie-se a si mesmo. Renuncie, modo imperativo. Deus responsabiliza o homem aqui. Renuncie-se a si mesmo. E tem mais coisas importantes, como por exemplo, tome sobre si a sua cruz, ou seja, a renúncia pressupõe sofrimento. A renúncia pressupõe sofrimento. Tome a sua cruz, e aí sim, quando você fizer a renúncia de sua vida pecaminosa, assumir o preço que se tem que pagar por uma renúncia ao pecado, aí você está pronto para me seguir, siga-me. Entenderam, queridos? O homem não sabe se ele vai aceitar Jesus ou não antes de ser crente. Enquanto ele não decidir, ele quem decide, ele não sabe. Então, aí vem um alerta para a igreja. Se o ser humano não sabe, quem está lá na sua cerveja, na sua balada, no seu pecado, já que ele não sabe se ele vai aceitar Jesus ou não, se ele é um dos salvos ou não, aí Marcos 16:15 para você e para mim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Romanos, queridos, no capítulo 5, nosso texto, versículo 18, diz que a graça veio sobre todos os homens, não tem um grupo seleto, a graça está cobrindo a todos, faltando só o lado dele. Quantos entendem essa mensagem? Falta só o lado dele e dela. Ele não sabe se algum dia ele vai sentir o desejo, ele e ela vai sentir o desejo. Seu intelecto, sua mente o levará à sensibilidade da alma pela salvação que Deus pode dar para ele. Tem uma pessoa hoje testificando aí de Jesus. Ela já tem o seu grupo lá, tem muitos seguidores, que é a Karina, como que é o sobrenome dela? Graças a Deus que não nasceu predestinacionista não, na fé. Não se converteu calvinista não. Vale a pena ouvi-la. Aquilo é uma decisão por Cristo. Uma decisão por Cristo Jesus. Entenderam, queridos? A Assembleia de Deus sempre vai pregar isso.
a transformação da mente pela palavra de Deus. E depois que se converte, olha aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui não está falando de emoção. Aqui a Bíblia está puxando mais para um lado espírito do homem do que alma, porque eu quero crer que todos que estão aqui são tricotômicos. São tricotômicos. Corpo, alma e espírito, como ordena Paulo, espírito, alma e corpo. Ele vem do interior para o exterior. Aqui há uma expressão ligada ao espírito, só o ser humano tem. Olha, queridos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É interessante como o verbo transformar aqui também surge no imperativo. Isso fala muito, é uma das leis da hermenêutica. Preste atenção no que o texto diz gramaticalmente. Transformai-vos pela renovação. Nota que é necessário uma entrega aqui. E é do entendimento, não é da emoção. Então não fala da alma, fala do espírito. O nosso espírito tem duas faculdades impressionantes que Deus deu a ele, que é o raciocínio, né, ou razão, se você preferir, e a consciência. Só o ser humano tem isso. Razão e consciência. Como infelizmente a maioria dos psicólogos hoje são dicotômicos, em sua maioria, eles não têm muita coisa a passar sobre isso, porque só existe a parte material, a metafísica e a parte física. Ele não tem muito que te ensinar, mas pastor e leitor de Bíblia tem que te falar disso. Nós só temos entendimento, raciocínio, razão, capacidade de raciocinar, de entender, e também a consciência no praticar das coisas, porque temos um espírito, cujo invólucro é este corpo que está aí sentado nessa cadeira. Nós somos espírito, o ser mais interno do homem, que às vezes é chamado de coração. Nós somos alma, nós somos corpo. Espírito, alma e corpo. E o apóstolo, quando falou disso, lá em 1 aos Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer assim, ó, seja, mais uma vez o verbo ser no imperativo. Fique atento com cada vírgula da Bíblia. Ah, mas pastor, está em português e a Bíblia original é hebraico, aramaico e grego. Você tem que valorizar o que Deus deu de presente para nós, através de João Ferreira de Almeida. Foi um presente de Deus, a tradução do hebraico veterotestamentário e do grego neotestamentário, para que nós pudéssemos estudar a palavra. Então estude o seu português mesmo. Quer fazer hebraico e grego? Faça, é uma bênção. Mas estude lá em português, que ele foi o mais fiel possível na tradução de nossas Bíblias, amados. Então veja, queridos, por fim, a vivência de um padrão moral e espiritual que glorifique a Deus. Isso é vida cristã, nesse primeiro parágrafo aqui. É o que vai dizer a Bíblia, não é? 6:20 de 1 Coríntios, acho que os irmãos sabem até de cor, não é verdade? Porque fostes comprados por bom preço. Por que nós falamos lá em cima de padrão moral e espiritual que glorifica a Deus? Porque tudo isso que está mais ligado ao espiritual, se manifestará por meio do físico. Quem vai mostrar padrão moral para a sociedade não é o seu espírito, ninguém vê o seu espírito. É oriundo dele, mas não é ele, é o seu corpo que vai mostrar. E aí diz assim, ó, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus, deixa eu ver quem lembra o versículo, na vossa alma, no vosso espírito, no vosso corpo. Esse corpo aí, irmãos, aqui começa então a pesar sobre nós a grande responsabilidade pela salvação que um dia abraçamos. Que coisa maravilhosa esse texto aqui, irmãos, que diz assim, ó, no vosso corpo em primeiro lugar, e aí sim no vosso espírito, porque a sabedoria, o conhecimento e a revelação dada por Deus ao apóstolo escritor era muito grande. Ele sabia que essa questão racional, essa questão consciencial, ela é oriunda do espírito. Por isso que ele diz, no corpo e também no espírito, evidentemente.
Mas ele coloca o invólucro aqui em primeiro lugar. É por meio dele que vai se manifestar. Nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa fala, o nosso interagir, o nosso relacionar. E é assim que o crente começa a pregar a palavra de Deus. É por essa vida, às vezes sem voz, sem fala, né? Como dizia o monge Francisco de Assis. Pregue a palavra. Se houver necessidade, você diga alguma coisa. Quer dizer, a minha vida prega. Tem essa coisa maravilhosa no cristianismo. Como estão minhas atitudes? Como estão meus comportamentos por aí? Minhas relações, minha maneira de agir, de interagir, de reagir, inclusive. Vamos em frente, queridos. Os principais componentes do fundamento do cristianismo, da vida cristã, são esses aqui, ó. Deixa eu ver se passa. É porque eu não liguei. Olha, não está passando. Está ligado. Passou, agora passou. Muito bem, passou até demais. Vamos lá, queridos, aos principais componentes. Olha comigo aí no telão para a gente poder prosseguir nos tópicos. Eu tenho só 3 tópicos para apresentar nessa noite, não vai nem até meia-noite, é rapidão. Vamos lá, olha, os principais componentes dos fundamentos, né, da vida cristã são o quê? Vamos falar juntos? São muitos, mas vamos juntos. Quais são eles? Fé, muito obrigado. Está aí. Isso aí forma aquela base sólida de vida cristã verdadeira, com grandes responsabilidades diante de Deus. O crente não é uma marionete de Deus. Cuidado com a expressão Deus no controle, porque eu só vejo Deus no controle nos testemunhos quando foi uma bênção. Foi uma bênção. Os irmãos sabem como é, irmão, receber essa grande bênção. É porque Deus está no controle. Quando vem a prova, a tribulação, o sofrimento, ninguém lembra de controle de Deus, de jeito nenhum. Tem esse problema sério, não é? Então, fique bem atento a usar expressões que viraram jargões. Medite o pano de fundo dela, biblicamente, o que ela significa. Amém, amados? É necessário. Então, eu vou apresentar aqui, olha lá, só 3 pontos para os irmãos. Responda aí para mim, por favor. Número 1. 2. E 3. Isso. Essa é a razão porque eu introduzo a palavra falando da vida cristã, né, que é o que consta no tema. Olha lá em cima, ó, vida cristã. Mas os tópicos a ela relacionados é a identidade, a maturidade e o serviço. Então a gente introduz dando um pensamento geral sobre a vida cristã. E agora nós podemos ver nosso primeiro tópico, a identidade cristã. Olha que esse nome é forte, identidade. Desde muito cedo na fé, eu estudava muito sobre isso. O que é ser um crente, não é? A gente, na nossa simplicidade de novo convertido, fica perguntando assim, perguntas simples. O que é ser um crente? E a gente tinha uma Bíblia em casa, só uma, assim que eu me converti. Uma Bíblia Ara, né, Almeida Revista e Atualizada. Mas como eu amava ler aquela Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu li toda na minha vida, no meu primeiro ano de fé. E sempre buscando responder na Bíblia o que é o crente, o que é cristão, qual a identidade que um crente, que um cristão carrega consigo. E Deus foi me dando respostas, são as mesmas que eu construí, que sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu ministro até hoje. Eu creio que até algumas coisas vocês vão se lembrar de que já me ouviram ministrando aqui na igreja, inclusive em Semana Teológica, salvo equívoco, ou foi numa outra realização da FATEBEN, não me lembro bem. Mas olha, queridos, a identidade cristã, vamos ver aqui os princípios dela, na letra azul lá, ó. Princípios da... Quais são os princípios, né, que norteiam, que baseiam a identidade cristã? Eu estou colocando aí para os irmãos entenderem essa explicação resumida, que ela é o conjunto de particularidades, né, essa identidade. Atributos que caracterizam uma pessoa que está em Cristo.
Então, um estudo como esse, ele é muito bom para eu rever os meus conceitos de crente, meus conceitos de cristão, porque é isso que está me preparando para encontrar com Jesus no arrebatamento. Repito, o meu conceito, a minha vivência de cristão, é o que se chama de preparo para se encontrar com Jesus no arrebatamento. Não é ser membro da Assembleia de Deus, não é ter cartão de membro, não é. É o meu modum vivendi, como já dizia o latim. É isso que se chama de preparo para encontrar-se com Jesus, amados. Quantos estão entendendo? Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que nasceu pela transformação do Evangelho. Então, a expressão identidade cristã, ela significa o quê? Ela significa dar-se a conhecer como tal. Isso é tão forte que aqui diz dar-se a conhecer. A propósito, coloquei o verbo dar aqui, em vez do verbo dizer. Você não precisa dizer, eu sou crente, eu aqui, sou cristão. Não precisa. Lembra de Eliseu? O homem tinha um comportamento, irmão, tão equilibrado, tão bom, que ele passava na rua e a mulher dizia, lá vai o homem de Deus. Ele não tinha dito nada, nem conhecia aquela família. Sua vida em primeiro lugar fala. Isso é responsabilidade da salvação. Agora, quem vive por aí dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, mas não dispensa uma cervejinha, um uísque, um mau testemunho, uma fornicação, que salvação é essa? Que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, é essa? Percebe, queridos? Então fiquem atentos aqui para o ensino dessa noite. Continua aqui, a expressão identidade cristã significa dar-se a conhecer, fazer-se identificar como um seguidor de Cristo. E em que isso consiste é o que eu vou enumerar agora para os amados. Fique atento aí, eu vou correr um pouquinho, vou mencionar para vocês os textos. Eu gosto muito de ouvir os irmãos lerem, mas para a gente ganhar esse tempinho eu vou mencionar. Fique tranquilo que aqui não tem filosofia de amar, de Assembleia de Deus, aqui tem Bíblia, porque a Assembleia de Deus é Bíblia. A Assembleia de Deus raiz, a Assembleia de Deus histórica, tradicional, é Bíblia. Homens simples de Deus amavam e apaixonavam-se tanto pela Bíblia que aprendiam a ler através dela. Sem nunca ter ido numa escola. Aprendiam a ler a Bíblia. Eu tenho um exemplo muito perto de mim que é o meu sogro. Meu sogro aprendeu a ler na Bíblia. E aí fica lá lendo, né? Não é aquela leitura dinâmica, mas ele está lá. Em Cristo digo a verdade. Oh, glória. Não minto. Oh, glória a Deus. Oh, Raimundo, vem ver, mulher. Não minto. Dando-me. Está lá lendo a Bíblia. O negócio aqui é Bíblia, igreja. A gente tem que ter cuidado com essas filosofias vãs por aí. A Bíblia nos recomenda. Então, a primeira coisa que precisa dentro dessa identidade, é princípio dela. Olha lá, na letra A, o que diz lá? Sim, senhores. Gênesis 1, 26, todos sabem de cor. Façamos o homem à nossa imagem. Irmãos, pare de ficar ouvindo muita filosofia de teólogos por aí, entendeu? De PhDs por aí, que eles fazem um rolo, uma bagunça com essa imagem. E busca tanta coisa sem necessidade para falar dessa imagem de Deus no homem, que é a coisa mais simples de entender dentro da teologia. Quando Deus fala imagem, pode conferir a etimologia. Será que o pastor, o professor, não tem medo da gente conferir a etimologia? Eu vou ficar muito feliz de você ir lá na etimologia de imagem assim que sair daqui. O que é imagem? É a representação física de algo. Representação física de algo. Isso é imagem. Busque na etimologia. Por que tanta profundidade para confundir a cabeça dos ouvintes? Deus estava dizendo assim, eu vou fazer o homem de tal maneira que quem olhar nele verá a minha imagem. É isso. Mas Deus não é invisível? Sim.
reiteradamente na Bíblia. Só que ele era invisível, mas o que você acha? Jesus Cristo, ele tem só 2000 anos? Jesus tem só 2000 anos? Jesus é coeterno com o Pai. Jesus pré-existe com Ele. Ele é eterno. E o plano de Deus, o projeto do Deus pleno, do Deus trino, sobre sua manifestação, era de quê? 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não é? Entendeu agora a imagem? A imagem, Jesus, fisicamente, era um ser muito diferente de você? Era? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele só fazia parte de uma cultura, de um povo, mas era o mesmo formato seu. Cabeça, tronco e membros, 2 pernas, 2 braços, coração, todos os órgãos vitais ele tinha. Sentia sono, cansaço. Agora, Jesus Cristo é Deus para você, sim ou não? Só aqueles para quem Jesus Cristo é Deus, dê um glória a Jesus. Aleluia! Isso é assembleano. Isso é assembleano. Jesus é Deus, para não ter dúvida de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez isso com tanto capricho, tanto amor, tanto cuidado, que ele fez o seguinte: no meu filho habitará toda a minha plenitude. Tudo isso para ajudar o homem a crer em mim. Fez com que toda a plenitude de Deus nele, Jesus Cristo, o homem, habitasse. Isso não é unicismo. Eu combato o unicismo. Isso é apenas o triunfo de Jesus como Deus. A Bíblia só enaltece, porque tem muita gente separando muito Jesus de Deus. Tem crente assembleando, fazendo uma diferença enorme, fazendo confusão na sua cabecinha com esse negócio de Jesus e Deus. Entendeu? O Deus Todo-Poderoso nunca se interessou em manifestar a ninguém. O Deus, essência Todo-Poderoso, nunca se preocupou na sua primeira pessoa, nem na sua terceira. Quem que já viu o Espírito Santo aí? Levanta a mão. Já viu o Espírito Santo? Deus não deve satisfação a você nem a mim, para ter que se mostrar fisicamente. Não deve. E Paulo diz ao Deus invisível, ao Deus dos séculos, invisível, porém real e todo-poderoso, que fala. Moisés ouviu sua voz, os profetas ouviram a sua voz. Ele é uma pessoa e se manifesta na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na pessoa de seu Filho Jesus. E prometeu que o seu Espírito estaria sempre conosco. Oh, glória a Deus! Então eu não tenho dúvida que ele está aí, bem pertinho do irmão. Ele está aqui e enche todo esse ambiente aqui. Glória a Deus. Ora, irmãos, se eu sou a imagem de Deus, eu devo honrar essa imagem que levo comigo. O homem perde a essência dessa imagem quando se aprofunda, está atolado nos seus pecados, num charco de lodo. Ele deteriora essa imagem. Isso é a imagem, né? Olha a letra B, o que diz a letra B? É Gênesis 1:26, que está também na segunda parte. Façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? Você sabia que o propósito de Deus foi fazer você parecido com ele? Adão era muito parecido. Tinha a essência da semelhança de Deus. E Deus é tão bom que ele faz tantas coisas em nós parecida com ele. Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos fez tricotômicos, espírito, alma e corpo. Só o homem, por meio desta tricotomia, é capaz de obter de Deus a semelhança, parecer-se com Deus. Deus tem poder de decisão em sua soberania. Ele tem livre e total arbítrio para fazer, eu ensino sempre, o que quer, quando quer, com quem quer, se Ele quiser. Isso é soberania divina.
Um conceito que Deus me deu de soberania divina. Ele faz o que quer, quando quiser, com quem quiser, e tem um detalhe, se Ele quiser. Se Ele quiser. Tem crentes por aí colocando uma agenda na mão de Deus. Deus só funciona se Ele tiver uma agendinha com o dia e a hora que isso vai acontecer na minha vida. Está na agendinha dele. Esse também é o predestinacionismo disfarçado dentro da igreja. Esse também é o calvinismo disfarçado dentro da igreja. Já está numa agendinha dele escrita, a hora, o dia, o momento que isso ia acontecer. Eu estou numa prova, mas eu sei que estava na agenda de Deus. Deus emociona a gente, né? Oh, glória! Oh, irmãos, Deus é soberano, irmão. Ele age quando quer, como quiser, com quem quiser. Deus não tem uma agendinha lá escrito que Ele precisa fazer na sua vida, não. Ele é todo poderoso. Todo-Poderoso é o nome dele. E o primeiro pronome interrogativo que eu uso é quando. Ele age quando quer, não precisa de uma agenda. Ele sabe quando Jesus vai voltar? Sabe. Jesus diz, só Ele sabe. Isso é presciência, não é predestinação. Ele sabe no sentido de saber o momento certo em que Ele dirá, está na hora do arcanjo bradar aqui e meu filho descer lá. Descer até o meio do caminho para chamar a minha igreja, porque nós seremos arrebatados. Então Ele vem até as nuvens e o povo de Deus poderosamente vão rasgar esse espaço aí e encontrar com Ele nas nuvens. Mas Ele sabe a hora no sentido de um momento certo, quando tudo estiver acontecendo. Ou você acha que o Todo-Poderoso não sabe o que vai acontecer no mundo daqui a 100 anos? Será que Ele sabe ou não? Agora nós estamos conscientes da presciência. Ele sabe de tudo, irmãos. Nós, além de estudarmos a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, em termos de soteriologia, a gente ainda tem um grande cuidado, tanto soteriologia como desenrolar da história, a gente tem um cuidado com a presciência de Deus. Presciência divina. Muitas coisas acontecendo totalmente governadas por homens maus, violentos, decisões governamentais as mais esdrúxulas, terríveis. É Deus no controle. Você não já parou para pensar direitinho antes de falar isso? Deus sabe de tudo, irmão, de todas as coisas. E esse homem que Ele criou, que era para ser a sua imagem e semelhança em essência, o que Ele faz? Ele peca em Adão. E o pecado passou para toda a humanidade. Pergunta, a imagem e a semelhança deteriorou-se ou não? Evidentemente que sim. Porque, por exemplo, quando diz a semelhança, essa semelhança com Deus que você tem, de se parecer com o seu Pai, é uma semelhança moral e espiritual. Quando eu digo moral, é que se manifesta por meio do corpo mesmo. Santidade, é Ele mesmo que vai usar a pena do escritor para dizer assim, sede santo como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Vocês são filhos, querem parecer comigo? Então preserve essa semelhança aí. Essa santidade se manifesta no nosso corpo mesmo. Nossa maneira de viver, agir, interagir, relacionar. Isso é muito repetitivo num estudo como esse. Se manifesta aí, amados irmãos. Muito obrigado, meu querido. Vamos em frente aqui, queridos. Aqui tem 1 Coríntios também 6, o 19 e o 20, eu já citei para vocês. Paulo afirmou que Jesus Cristo, homem, por isso somos a imagem de Deus. Depois vem assim, não sabeis, 1 Coríntios 6, 19 e 20, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu imagino que essas palavras de Paulo foi revelada em consonância com as que Jesus ensinou. Que disse assim, enviar-vos-ei, e Ele estará convosco para sempre. Como, Jesus? Só nos cultos? Porque eu quero o Espírito Santo só nos cultos, por meio do pregador. Por isso que eu quero um canela de fogo, senão o culto vai ser sem graça. Se não tiver lá um bota-fogo na caixa d'água lá, eu nem vou ficar no culto. Não tem Espírito Santo. Ué? Deus
envia o seu Espírito, e Paulo aqui reitera, corrobora, reforça o ensino de Jesus, dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou eu tenho que ter um encontro com o Espírito Santo só no templo de alvenaria? Só por meio de um determinado pregador? Nós estamos vivendo cada ilusão, irmãos. E eu entendo perfeitamente quando o meu Jesus ensinou: são muitos os chamados, mas na hora da escolha. Então nós precisamos, um caso aí em que a maioria não ganha não, viu? É melhor você ficar com a minoria. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então tenhamos cuidado com muitos conceitos que a gente vem desenvolvendo em termos de cristianismo. Letra C. O que diz a letra C, queridos? Sim, quando eu disse parecer-se com Deus aqui, além de Gênesis 1:26, tem Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação. Deus é um Deus santo. 1 Pedro 1:15, recitando Levítico, é sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Isso é responsabilidade. Verbo no imperativo, sede. Sede. Entendeu? Não está prometendo lá, você vai ser santo, fique tranquilo. Fique em paz, você aceitou Jesus? Você vai ser santo, já era. Sede. Vamos dizer juntos? Sede. Sede. Diga assim, sede, sede. Do verbo ser. Isso. Você tem que ser santo. A Bíblia está me fazendo uma exigência. E aí a gente, assembleano, quem defende uma doutrina que tem aquela linha arminiana do livre-arbítrio, já falei ontem que nós não somos arminianos, para quem não estava aqui, assembleano não é arminiano, não impunha essa bandeira, pelo amor de Deus, senão você vai seguir uma linha que ele só acertou na questão soteriológica, só, no mais, ele é um padre, um católico, praticamente, nem parece um protestante. Então fique em paz com esse negócio de arminiano e ficar criando brigas por aí. E isso vai terminar fazendo de você um marxista, e que o sangue de Jesus te cubra. Quando eu falo de marxista, até nisso, irmãos, porque o marxismo hoje atingiu até a teologia. Karl Marx foi o primeiro a evocar o conceito do conflito. O que é o conceito do conflito? É muito fácil, olha para a sociedade e você vai ver. O que a sociedade criou? Ele começa tudo lá com burguesia e proletariado. Burguesia os ricos, proletariado os pobres. Então, sim, o conceito dele era sempre colocar o mais fraco contra o mais forte. Então, o primeiro princípio do conflito de Karl Marx: proletariado contra a burguesia. Aí a coisa vem crescendo, e cada um que ampliou esse princípio do conflito, cada um que ampliou, vai colocando coisas novas, né? A esposa contra o marido, porque ela é a vítima. Os filhos contra os pais, porque eles são as vítimas. Está vendo? Por aí vai. O homossexual contra o hétero, porque o coitadinho é a vítima. E assim vai indo. Você vai encontrar um jogo de isso contra isso, muito rico, inclusive na sociedade brasileira. Eu não sei como alguém se diz crente, cristão, e tem coragem de seguir essa linha, ou ignorantemente, porque tem dois tipos de marxista: o marxista ignorante e o marxista informado. Só que o marxista ignorante, ele é a maioria esmagadora, porque ele já é discipulado por outro, através do qual ele nem vai conhecer esse nome Marx. Ele não vai nem saber pronunciar a palavra Karl Marx. Coitado, isso é uma vítima maldita de um sistema mundial terrível. Esse pensamento tem, queridos, preenchido as salas de aula das grandes universidades. É só isso que pensam. Então, o princípio do conflito está espalhado por todas as grandes escolas. E eu, sem medo de exagerar, digo, cerca de 85% a 90% de todos os professores. E eles não são burros. Eles estão ali para discipular. Para discipular. Cuidado com as suas crianças, com seus filhos.
Vamos em frente aqui. Dentro, então, desse subtópico, queridos, imitar o comportamento de Cristo, nós lembramos imediatamente Mateus 11, 28. Esse todos sabem de cor, né? Eu começo, vocês continuam comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis, continua, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua. Tomai e aprendei. No meio do seu discurso, ele coloca um verbo no imperativo. Aprendei. Aprendei. Aprenda tu, aprendei você. Aprendamos nós com Jesus. É preciso aprender com Ele. E o meio de aprender com Ele está aqui. Não precisa vir fisicamente. A Escritura é um livro cujo tema central é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Então, para imitar o seu comportamento, leia a Bíblia. Vamos ter a mesma ousadia de Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim, sede meus imitadores. Como eu sou, é como se ele dissesse para você, o meu lado eu garanto, eu imito a Cristo sim. Eu imito a Cristo, e você? Então, pelo menos me imite, que eu tenho certeza que vocês vão imitar a Cristo. Olha, a confiança do apóstolo, irmãos, é algo muito forte. Letra B, o que diz? É a letra B, viver uma nova vida em Cristo. A Bíblia é muito rica nisso. Paulo ensinando aos Coríntios vai dizer no 5,17, o que ele diz lá? Assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas, e tudo novo. Então nada da vida velha, você brigava, você não briga mais. Era mal educado? Não é mais mal educado, você é cristão, tem que zelar por isso. Mas é Deus no controle. Deus mandou eu ficar bravo, eu fiquei bravo e xinguei as pessoas porque Deus no controle. Acho que esse Deus, você está equivocado com ele. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos, amados. Tem muitos versículos maravilhosos aqui. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer assim, para ser essa nova criatura, irmãos, ele tomou uma decisão maravilhosa. E eu gostei dessa expressão que acabei de falar. Ele tomou uma decisão maravilhosa. Fique esperando Deus fazer por você, não. Nosso Pai Celestial está de olho em nós. Seus olhos são como chamas de fogo, que prescruta o seu interior, tudo que passa por sua mente, Ele sabe. Até antes de você pensar, nós que cremos na presciência, Ele sabe do que você vai pensar daqui a 10 segundos, sabia? Esse é o nosso Deus, Ele está aqui, nessa noite, por meio do seu Espírito Santo. Ele está aqui, Ele sabe de tudo. Então, olha o que acontece aqui, queridos. Olha, Ele vai dizer assim, eu, irmãos, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, depois que eu ouvi o ensino de Jesus lá, vamos parafrasear aqui um pouquinho Paulo, né? Não é acrescentando a Bíblia não, que isso não se pode fazer. Depois que eu ouvi o ensino de renuncie-se a si mesmo, quer saber, irmãos? Eu estou crucificado com Jesus e vivo não mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu quero vivê-la 24 horas por dia na fé do Filho de Deus. Aí é Romanos capítulo 1, versículo 17, mas o justo viverá da fé. É a fé em Jesus, amados. A letra E, o que diz a E, amados? Sepultada. A ilustração do batismo apresentada por nosso amado apóstolo São Paulo é muito clara nisso, né? Aí de Romanos 6, versículos 2 a 4, que está mencionado na tela, que ele vai dizer, de modo nenhum, esse de modo nenhum que ele está dizendo é porque no versículo 1 é uma pergunta, aí no 12 ele vai dizer de modo nenhum. Irmãos, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Paulo diz, de modo nenhum, irmãos. Aí ele vai dizer, nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Não tem cabimento, não é preciso pecar para que a graça seja abundante. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Sim. Aquele dia que você entrou no tanque batismal, na piscina, ou lá na represa,
Você era um defunto espiritual para esse mundo. Oh, glória! Amém? Você estava morto. Isso aqui é bom para que os predestinacionistas entendam que... Ontem eu falei a palavra grega para morte. Quem lembra que estava aqui, lembra? Essa aí é inércia. E aqui não é inércia. Thanatos, muito bem, Thanatos. Todo professor tem prazer em ver seu aluno aprender, irmãos, memorizar, guardar o Thanatos. Então, o Thanatos é o termo para a morte que está em todas essas mortes, dentro da soteriologia paulina, a soteriologia de Pedro, né, do próprio Senhor Jesus, quando fala sobre a salvação, citando a palavra morte, é o Thanatos, né? Que pode se referir à morte física também, mas não inércia. O predestinacionista vai dizer para você, até assembleano, né, já estão nessa onda. Não, mas eu acho que a gente, só Deus mesmo. Só Deus. O homem não tem lado nenhum na salvação. Não, nada. Porque, olha, a gente estava morto. Eu aprendi com o reverendo fulano de tal, que a gente era morto. O morto não age, morto não anda. Mas que pobreza de pessoas tão intelectuais. A morte no sentido inércia é necros no grego. Thanatos, ele aponta para a morte espiritual, é morte de separação. Separação de Deus. O homem está em todas as suas faculdades. Todas, normalmente. Entendeu? Não precisa ficar fora de si para aceitar Jesus, não. Isso não existe. Então fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. A gente ressuscitou espiritualmente para uma nova vida. Ai, gente, Jesus ressuscitou literalmente. Literalmente. Aí o outro versículo de 2 Coríntios 4,16 vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior tem que estar renovado dia após dia. Então tem que estar renovado. Não deixe corromper o homem interior. Letra F. Sim. Por quê? Colossenses vai dizer, a Bíblia responde para nós. Meus minutos estão indo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, note como está continuando Romanos, irmãos. Como a Bíblia é harmônica. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quer dizer, quem é que ressuscita? Só quem está morto. Você ressuscitou em Cristo Jesus, então você estava morto para Deus, ressuscita, agora está vivo para Deus. Tudo bem? Vivo. Mas segura aí, vamos continuar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Ué, e agora? No início do versículo você ressuscitou e está vivo. Agora Paulo diz que você está morto. Você diz, pastor, uns mistérios que não dá para ler a Bíblia. Dá sim, basta ter paciência e buscar de Deus o discernimento, a hermenêutica que o Espírito Santo tem. Ele é o divino intérprete da Bíblia. Ora, irmãos, simplesmente uma relação de morto para o pecado, vivo para Deus. Você está vivo diante de Deus, mas você morreu para este mundo. Você ressuscita, na medida em que ressuscita para Deus em Cristo Jesus, você morre para o pecado. Está morto. Para o mundo e todas as suas invencionices. Você morreu para o mundo. Então já estáis mortos e a vossa vida, a vida verdadeira mesmo, ela está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Está escondida com Cristo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você confia que a sua vida espiritual está nas mãos do Senhor e que Ele quer te ajudar? Glória a Deus. Embora tenha o nosso lado, mas há essa mensagem tão reconfortante. Essa mensagem continua porque eu coloquei 2 pontinhos ali. Olha lá, o primeiro pontinho diz o quê? Antes. Era vivíssimos para o pecado. Deus não existia, éramos incrédulos, quase ateus com relação a Deus. E outra, essa questão de ateísmo, de anti-Deus, até mesmo alguns que falam em Deus, falam por fantasia, falam por falar. Eles não acreditam em Deus.
um Deus vivo, puro, todo-poderoso. O salmista 53, ontem nós lemos ele fazendo uma narração claríssima sobre isso. Há uma loucura no homem com relação à realidade de Deus, uma loucura. Ele é chamado de nécio, de modo que Deus olha dos céus à terra e não vê um sequer. Eu não sei de onde vêm esses escolhidos e eleitos que a predestinação prega. Se não tinha um, não sobrou um, nenhum de nós éramos capazes de sermos eleitos individualmente para a vida eterna. Agora aqui está a eleita de Deus, ó. Aqui está o povo eleito. O Senhor elegeu prescientemente a sua igreja. É algo tão poderoso que eu te pergunto, quem pôde destruir a igreja até hoje? Seu aniversário é de 2000 anos, e aí está ela de pé, adorando a Deus, servindo a Deus. E quem quiser saber mais sobre isso, venha na sexta-feira, depois de amanhã, aqui no culto de doutrina, que nós teremos um maravilhoso estudo sobre a reforma protestante. O que aconteceu em 1516 anos antes? E o que aconteceu 525 anos depois? Sexta-feira, Deus quer falar com a gente aqui sobre isso, queridos. Olha só, amados. Quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, Ele, em Cristo Jesus, vos vivificou de todas, perdoando todas as suas ofensas. Todas, irmãos, que Deus maravilhoso, perdoou os nossos pecados. Agora, hoje, olha lá o segundo pontinho, hoje como é que está a situação? Deus seja louvado, amém? Glória a Deus. Agora, veja a letra G, queridos, princípio também de vida cristã. O que é necessário? Isto, é só um adendo que eu faço aqui a Mateus 10, 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, aquele que me negar também, eu negarei diante de meu Pai, que essa confissão de Jesus, irmãos, ela não foi só no dia que aceitamos a fé. O crente deve confessar Jesus em qualquer circunstância. As grandes perseguições, as grandes torturas e mortes de crentes no desenrolar da história da igreja foi em função de uma frequente confissão do nome de Jesus. É uma outra coisa importante. Tem muita gente aí dizendo que ele é do uma vez salvo, salvo para sempre. Mas você não sabe nem se ele é crente. Ele fica com medo de te cumprimentar, parece que correndo de você, fugindo. E vai já aquele crente me passar vergonha, porque ele vai terminar falando alguma coisa de Jesus aqui, como paz do Senhor, paz de Jesus. Eu não preciso disso. Tem vergonha de confessar Jesus, irmãos. É terrível isso. Confessar com simplicidade, numa simples saudação. A coisa está feia nesses últimos dias. Então, confessar a Jesus faz parte desse perfil, desse princípio de vida cristã. Letra H. Sim, a promessa foi clara. O escritor Lucas, ele vai dizer de forma muito clara, versículo 48 do capítulo 24 do seu livro, do seu evangelho, e dessas coisas sois vós testemunhas. Ele registra isso dos lábios do próprio Jesus, então isso é muito forte. E dessas coisas sois vós testemunhas, o que vai ser confirmado em Atos 1, versículo 8. Esse todos sabem de cor, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, evangelismo local, como a Judéia, evangelismo nacional, Samaria, evangelismo até os confins da terra. Pronto. Não sobrou território para poder evangelizar aí. Até o mundo todo. Mas interessante que a promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo, é claro que depois os dons prometidos vão acontecer, mas foi para ser testemunha dele. Você é cheio do poder, meu irmão e minha irmã, não para exibicionismo, porque tem gente que só é cheio do poder na hora da exibição, no templo,
No exibicionismo, ele ou ela é uma bênção. Não estou aqui criticando mordazmente. Não é. Os irmãos me compreendem. Falo isso com muito respeito, mas é só no templo e outra, só no congresso também. Tem que ser um congresso bom, muita gente famosa por aí vendo, né? As câmeras. Aí fica mais bonito para a gente, né? Sapatear, pular. Mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. É lá naquela ponta de rua que o poder de Deus quer te usar. Entendeu? É lá naquela comunidade que você vai ser cheia do Espírito para testemunhar de Jesus. Queridos, é algo muito forte essa aí da questão do agir como uma testemunha de Cristo. A letra F, comportar-se como sal da terra e luz do mundo, porque nessa Jesus foi categórico em sua metáfora. Ele vai dizer assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Uma metáfora que Jesus aplica ali, assim, uma comparação direta. Ele não coloca nenhum conectivo, você é como luz, ou você é como sal, não, você é o sal. Viu como isso é forte? Você é a luz do mundo. Para ser sal, você não pode ser insípido, não vai ser lançado fora e pisado pelos homens, vai ser humilhado. É muito sal insípido por aí que só serve de escândalo para a igreja. É muito sal insípido por aí que quando você está falando de Jesus, a pessoa já fala assim, vem cá, hein? E aquele fulano de tal, você fala, ih, meu Deus, lá vem. Não, mas ele é da sua igreja. Eu queria só falar um pouquinho sobre ele. Aí, pronto, irmãos. Lançado fora e pisado pelos homens. O pior é que muitos desses sais, ou sales, porque ele termina com L, e pode formar assim um plural, eles estão aí, né? Muitas igrejas por aí, né? Muitas igrejas, certo? Ser pisado pelos homens é essa humilhação da falta do testemunho de Jesus. A letra, agora é qual mesmo? A J diz o quê? Pregar em todas as oportunidades, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele ali, que tem 9:16, o apóstolo Paulo rasgou o verbo dizendo ali que não é privilégio, é obrigação, certo, queridos? Essas anteriores aqui foram então os princípios. E agora um pouquinho de característica, como se caracteriza realmente a identidade cristã. Olha as características dela, letra A. Quantos são filhos de Deus aí? Levante sua mão e glorifique o Senhor. Olha lá, é uma coisa sine qua non, João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quem já recebeu Jesus aqui na sua vida? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E esse poder ali, ele é descrito como autoridade, de ser um filho de Deus. Não é o dínamo, o poder do Espírito Santo, não. É a autoridade de ser. Letra B. Sim, muita gente falta propósito, né, irmãos, na sua vida cristã. Por isso que a vida cristã fica titubeando. Aquela primeira referência de Jeremias 35, 6 e 7, fala dos descendentes de Recabe. Eles tiveram um propósito e quando foram tentados a beber vinho, disseram, não, a gente não bebe vinho, não. Tem uns 200 anos que o nosso pai nos ensinou isso, uns 2 séculos, que nós, onde morar em cabana, ficar plantando grandes lavouras e tomar vinho, isso jamais passaria por nossas mãos. Então eles tinham um resguardo contra a opulência, a riqueza e contra a bebida forte. Propósito, o crente precisa de propósito. Quem esqueceria jamais Daniel 1:8? Que propôs em seu coração não se contaminar com o manjar do rei com suas oferendas. Foram os meninos encontrados mais bonitos entre todos os rapazes. Porque Deus honra o crente que tem propósito, irmãos. Letra C. Isso é notado no exterior. Segundo os Coríntios 3:18 vai falar disso. Isso é notado no exterior, porque é tão forte que se manifesta no exterior do crente, no seu corpo. Meu tópico aqui diz assim, o versículo,
de uma transformação interior, segundo os Coríntios 3,18, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Esse é o propósito de Deus com a vida do crente, com a vida do cristão. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você notou que falou imagem? Imagem. Então isso não é algo interior. Pastor Amaro, estou entendendo o seu ensino, que então isso é algo comigo, da minha intimidade. Não, na mesma imagem também. Se manifesta no exterior. Aí eu me lembrei também das palavras de Paulo de Gálatas 2:20, não é? Que nós já mencionamos antes. O que mais faz parte dessas características? Letra E. Letra F. Fique atento a isso, meus irmãos. Dedicada ao estudo da palavra. Letra G. Porque se não tiver comunhão com Deus e dizer que tem com os irmãos, João falou, você mente, irmão. Mentira, você não tem comunhão com Deus. Se você é brigão com os irmãos, não gosta do irmão, odeia o irmão, não tem com Deus também. Letra H. Isso, ser autêntico é produzir aquilo que um cristão realmente pode produzir para Deus e para a sua obra. E, por último, plenamente decidido, meus irmãos, que é o nosso lema aqui. Agora, a vida de maturidade, amados irmãos, a vida de maturidade é uma coisa assim impressionante. Só esse tema, ele já dá assim, um grande seminário. Só esse. Porque em que consiste a maturidade cristã? Ali tem os princípios. Um crente que obtém maturidade cristã no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que acontece com ele? Ele tem o quê? Letra A. Discernimento de Deus. Não é discernir a Deus, mas é o discernimento proveniente de Deus. A preposição de ali não dá a ideia de posse, de você discernir Deus, porque ninguém discerne Deus. Deus é tão poderoso, tão grande, tão infinito, tão maravilhoso, que ele não cabe em nossa mente. O melhor é servi-lo e adorá-lo humildemente. Deus não cabe na nossa mente, ele cabe até no nosso pensamento, mas na mente não. É bonita a poesia das crianças, ele é tão grandão, grandão que enche o universo, e tão pequenino, pequenino que enche o meu coração. Só a graça dele, o amor dele, mas ele é muito infinito. Vamos em frente ali, segundo princípio, dependência de Deus, sim. O assembleano prega a dependência de Deus também. Não faça nada segundo a sua própria cerviz, para onde apontar os nossos olhos, nós queremos fazer. Tiago diz, em vez de dizer, se Deus quiser e permitir, amanhã farei isso ou aquilo, a gente já quer ir de acordo com a nossa decisão própria. Decisão você pode ter, a Assembleia de Deus sempre ensina isso, mas coloca o teu Deus em primeiro lugar, amém? Coloca Deus, mas coloca Deus para te ajudar, para te orientar. Não vai dizer assim, Deus, eu tenho uma decisão, mas o Senhor toma conta aí. Não, é você que vai tomar a decisão. Coloca o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a quem você serve, adora, crê, em primeiro lugar. Depois nós temos ali outra coisa que também mostra o perfil, princípio. Letra C. Senão não tem maturidade, irmãos. Crescimento espiritual pressupõe aquele apego com a fé, aquela perseverança com a fé. Até o sábio Salomão já falava disso. E o apóstolo Pedro vai e completa na sua segunda epístola 3,18, aconselhando-nos a crescermos. Crescei na graça e no conhecimento. Letra D. Nesse tópico a gente é muito deficitário, as pessoas não gostam muito de Bíblia, né? O estudo ainda é muito desprezado, mesmo em pleno meio assembleano. Falou, estudo bíblico? Não vou. Só aqueles que amam mesmo Bíblia, estudo, conhecer mais a Deus, conhecer e prosseguir em conhecer, como diz Oséias, está aí no estudo, na doutrina, promove os grandes encontros para estudo bíblico, mas essa parte está muito deficitária entre nós, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito deficitária. Letra E.
Ninguém pode renunciar à oração. Ela é sem cessar. Jamais deixaremos de orar, Efésios 6,18. Ela tem que ser incessante. E letra F. Imagina a gente se parecer com Jesus no caráter, na moral, na honestidade. É maravilhoso isso. Enfim, desenvolvimento da maturidade cristã. Aquilo que nós passamos foram os princípios que norteiam a maturidade. Agora, como que ela se desenvolve? Letra A, queridos. É a busca. A responsabilidade é sua e minha, da busca. Esses versículos nos dão conta disso aí, ó. Buscai no livro do Senhor e lede. Nada do que ele falou falhará ou faltará. Isaías 34:16. Atos 17 enaltece os bereanos. Tessalônica foi uma tribulação para Paulo e seus colegas. Perseguidos, correram risco de vida. Quando chega em Bereia, ali cidade vizinha, são bem recebidos e o povo mostra uma grande curiosidade. Com a palavra, com o estudo da palavra. E ia conferindo tudo para ver se era do jeito que Paulo estava ensinando. A letra B, queridos, o que diz? É necessário, porque na sua vida cristã, na caminhada cristã, pode acontecer os deslizes. No desenrolar da vida cristã é outra grande responsabilidade do crente. Confesse. Tiago vai orientar, confessai uns aos outros a sua culpa, as suas culpas. Tiago, ele é muito benévolo ali, usado por Deus, é óbvio, né? Ao dizer que de repente você tem medo de procurar o líder da igreja, ele diz, confessa uns aos outros. De repente é uma irmã que vai mediar uma causa sua entre o seu líder, entre o seu guia espiritual, mas não guarde pecado para você, não guarde esse lixo na sua alma. Confesse. Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas pastor, olha o meu tamanho na igreja, olha a importância que eu tenho. Esse é o grande problema, queridos, que vai surpreender no arrebatamento da igreja. Vai surpreender. Adote, letra C, atitudes diferentes. Desde o povo de Israel, que o Senhor já dizia pela boca do profeta. Olha, e vereis outra vez a diferença. Quando ele prometia as bênçãos ao povo de Israel, bênçãos futuras, ele dizia, vocês vão apreciar a diferença entre o ímpio e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso é uma máxima entre os crentes. O crente é diferente, onde ele chega. Filipenses também aborda essa diferença. Letra E. Isso. Você precisa, a letra D, perdão. Abrace o processo de crescimento, o processo de... Qual é o segundo item lá do tema? Lá está, vida cristã. Identidade. Esse é a maturidade. Essa palavra que eu queria, os irmãos têm que lembrar. Maturidade, tá? Então foque, abrace o processo. E por último, foque na transformação. Porque evidentemente a maturidade ela vai promover uma grande transformação na sua vida. E por último nós queríamos abordar, mas já vou entregar para os meus líderes aqui, que é o serviço cristão, irmãos. Olha, você precisa mostrar uma resposta à salvação proporcionada por Deus a você. Vou resumir aqui, porque Paulo ele diz assim, o amor de Cristo me constrange. Você conhece bem essa palavra? O verbo constranger? Constranger seria mais ou menos assim, meu Deus, não tem como eu ficar sem fazer nada. Olha o que Jesus fez por mim. Vamos parafrasear as palavras de Paulo. Olha o preço que Deus paga por mim através de Jesus. E eu fico aqui sentado, de boa. Só quero que o culto seja bom. Que a ceia tenha muita gente, que o pregador da ceia seja bom. Só quero pregadores bons no culto. E você? Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. E para isso é preciso, só leia rapidinho comigo. Letra A. Letra B. Letra C, letra D, letra E. Sem isso não tem serviço, ninguém vai produzir nada. Olha a importância do serviço para o cristão, irmãos, o homem e a mulher salvo por Cristo. Essa importância ela se manifesta, letra A no, letra B na, e letra C. Resumindo esse último ponto, se eu não produzo nada
para Deus, para Cristo, eu estou negando essas coisas aqui, o testemunho, transformação e o impacto que eu posso produzir na sociedade por meio do meu serviço na obra do Senhor. Fiquemos em pé, gostaria de orar, agradecer a Deus por esta ministração, agradeço minha liderança, agradeço meus líderes, nosso diretor de educação, pastor presidente, diretor pedagógico, que o Senhor Deus abençoe nossos líderes em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, constranja o nosso coração nesta noite, Pai, a repensar o nosso conceito de vida cristã. Oh, meu Deus, quando estamos diante da identidade dela, quando estamos diante, ó Deus, desse crescimento contínuo como responsabilidade nossa, Pai, quando estamos diante do serviço, nos ajude, ó Deus, e nos ensine a te servir melhor a partir desse seminário, dessa semana teológica, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Foram edificados? Amém. Só um minutinho de pés. Nós vamos ouvir o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Bernardes. Todos esses temas, todos esses assuntos, desde segunda, o assunto da Semana Teológica é apresentado nas diversas disciplinas: Teologia Sistemática, Teologia da Reforma, História do Pensamento Cristão 1 e 2, Teologia Contemporânea, dentre outras, distribuída nos cursos da FATEBN, básico, médio, bacharel. Você pode fazer um desses cursos, tudo bem? E também nós temos o curso CMCA, Capacitação para o Ministério com Crianças e Adolescentes, curso de capelania, que vai começar agora retornar agora no final de janeiro. Você pode também fazer o curso extracurricular, Método de Estudo Indutivo da Bíblia, e também o curso de Práticas Pastorais, aqui na FATEBN, à distância, e também nas extensões. Temos 7 extensões aqui ao redor de São Bernardo, Parque São Bernardo, Jardim Tupã, Ferrazópolis, Jardim Batistini, Jardim do Lago, Jardim Laura. Você pode fazer um dos nossos cursos. As matrículas estão abertas. Pode procurar a FATEBN. Estamos à disposição para ajudar os irmãos. Eu, ao lado do pastor Marcos Del Rey, e com o efetivo da FATEBN, na direção do nosso pastor presidente e da diretoria. Deus abençoe os irmãos. Muito agradecido, pastor. Graças a Deus. Nossa palavra aqui, o nosso reconhecimento é de gratidão, primeiramente ao nosso Deus, ter nos proporcionado essa semana teológica, essas 3 noites, considerável, bastante singular, ensinos preciosos